e tudo de uma vez. E aí, para você dar uma estética legal, você faz uma maquiagem na peça depois de, né, levar no forno. O forno não é para deixá-la legal, bonitinha. A gente tem também infraestrutura cerâmica, e quando a prótese é produzida, primeiramente, a parte interna da peça, para depois ser recoberta por uma outra cerâmica. Pode ser tanto metalocerâmica ou ceramo-cerâmica. Então, a gente não pode confundir uma infraestrutura ceramo-cerâmica, ou seja, infraestrutura de cerâmica, a infraestrutura de cerâmica e o recobrimento dessa infraestrutura de cerâmica. Isso não é uma coisa monolítica. Monolítico não pode ter infraestrutura. O momento que fala de um material em que tanto a infraestrutura quanto a parte de recobrimento é uma cerâmica, isso já vira uma infraestrutura cerâmica de cerâmica, né? Então, é cerâmica. É cerâmica duas vezes. Beleza? Então, infraestrutura é aquela coisa a mesma matéria do semestre passado, da prova da infraestrutura, né? Aquela parte metálicazinha. Dá para ver aqui, ó, que tem uma parte metálica dentro. Isso é infraestrutura. Que a gente, né, eu acho que no semestre passado perguntava milimetragem que tem que ter. Enfim, aqui é só o material que a gente precisa saber. E o terceiro tipo é cerâmica de recobrimento, que vem por cima da infraestrutura cerâmica. A cerâmica de recobrimento é a cerâmica que reveste a infraestrutura de uma peça, sendo que essa pode ser metálica ou cerâmica. Então, a gente pode ter um material que reveste também metálico. E é possível fazer a técnica de estratificação, colocando cores diferentes para ficar mais estética. Então, é na cerâmica de recobrimento que a gente vai dar todas as características aí anatômicas e toda a estética do dente. Então, a gente não está preocupado em estética nas infraestruturas. Infraestrutura é só a base da sua prótese. A estética vai vir realmente na cerâmica de recobrimento. A gente tem composições, né, classificações, na verdade, das cerâmicas, em composição, sensibilidade ao ácido fluorídrico e processos produtivos. A decomposição pode ser dividida. Tá. Peraí, mas a Vitória tem que. Pra cá. As cerâmicas quando estão relacionadas à composição, elas podem ser divididas em matriz vítrea, policristalina e matriz resinosa. Beleza. A primeira que a gente vai ver é matriz vítrea. A matriz vítrea, ela possui vidro em sua composição. Por isso que o nome é vítrea. Vítrea é de vidro. Quanto mais vidro tem uma cerâmica, mais estética ela é, porque permite uma maior passagem de luz, parecendo, né, um dente normal. Então, quanto mais vidro a gente tem na composição de uma cerâmica, mais estética ela é, porque quanto mais vidro, mais luz é passado, né, pela cerâmica. Mas, em contrapartida, quando você tem muito vidro numa cerâmica, diminui a resistência e carga mastigatória, né? Resistência à carga mastigatória. Então, tem que ter um equilíbrio. A gente precisa, um bom material é aquele que tem bastante vidro, mas também, né, possui uma resistência à carga mastigatória satisfatória. Então, para isso, não pode ter vidro demais. Um tipo de matriz vítrea é a feldispática. A feldispática é indicada para restaurações monolíticas, né, que são as facetas,
ou cerâmicas de recobrimento, por ter uma menor resistência a cargas mastigatórias. E como, né, ela só serve para uma estética, a infraestrutura vai estar responsável pela resistência mastigatória. Porque a infraestrutura pode ser de metal, pode ser qualquer outro material, né, qualquer outro tipo de cerâmica que não feldspática. Mas a parte de recobrimento, ela é, né, quando você bota uma feldspática, ela vai dar uma estética legal, porque a gente pode estratificar a partir da feldspática. Então, ela é indicada para restaurações monolíticas, ou seja, você pode ter dentes só de feldspática, sem infraestrutura, que são as facetas, né? Lembrando que faceta você tem um mínimo desgaste dentário. Faceta, você só... Acho que dá para ver nessa imagem aqui, ó. Isso é uma facetinha, praticamente. Na faceta, eles só arredondam o dente. O dente é essa linha branquinha ali. Então, não tem estrutura, não tem espaço suficiente para você colocar uma infraestrutura. Então, por isso que faceta é só restauração monolítica, porque não dá para botar infraestrutura nem nada, é só a parte da feldspática que está aparecendo aqui. Então, a gente é necessário, com feldspática, utilizar uma infraestrutura de outro tipo de cerâmica para não fraturar. Então, se você for botar feldspática em um dente posterior, não pode ser uma restauração monolítica, porque restaurações monolíticas, né, não possuem infraestrutura. E como a feldspática ele é um material bem fraco, né, a resistência, porque tem muito vidro na sua composição, por isso ela é, né, classificada como matriz vítrea. Ela tem uma alta estética e baixa resistência. E para aumentar a resistência das feldspáticas, você associa a uma infraestrutura de outro tipo de cerâmica ou outro material. A gente pode botar feldspática tanto em lay, onlay, overlay, ou até coroas, né? Mas o indicado mesmo é das coroas serem feitas até pré-molares. Então, Dudu, oi. daí quando associa com outro material, aí fica cerâmica de recobrimento? Isso. Ela deixa de ser uma restauração monolítica para virar uma cerâmica de recobrimento. Tá bom. Entendeu? Sim. Então, o indicado para feldspática é você fazer até coroas, né? Mesmo que tenha infraestrutura, mesmo que seja só de cerâmica de recobrimento, fazer até pré-molar. Porque molar, você já vai precisar de uma carga realmente bem maior. E como, né, molar, você não está preocupado com uma super estética, não tem problema você não usar uma feldspática que é altamente estética em dente posterior, né? Não significa que não vai ser um dente bonito, mas a questão é que você está mais preocupado em molar a ter uma boa resistência mastigatória. Então não faz sentido você querer, né, forçar uma feldspática, mesmo que seja só uma cerâmica de recobrimento, em molar. Então, indicação: monolíticas em dentes anteriores ou cerâmicas de recobrimento até pré-molar, tá? Deixa eu escrever aqui. Ai, deixa eu voltar. Para não esquecer. Até pré-molar. Beleza. Aqui mostrando, né, como é que é. Um bloquinho de fresadora, um enceramento ali. Aqui, uma restauração monolítica de feldspática. Monolítica porque não tem infraestrutura. Então, temos, né, na composição matriz vítrea. Vítrea porque tem vidro na sua composição. Quanto mais vidro na composição, mais estética ela é. Mas, consequentemente, menos resistência você vai ter. Feldspática é um desses tipos, onde a estética ela é muito boa,
mas né, resistência não é tão legal, então você só pode usar normalmente até pré, e para aumentar a resistência, usar ela como cerâmica de recobrimento. Tem que ter uma infraestrutura de outro material. Outro tipo de matriz vítrea são as sintéticas. E é como se fosse a feldspática com outro material. Por exemplo, leucita. Então, é feldspática reforçada por leucita. Feldspática reforçado por silicato de lítio. Então, são alterações na feldspática para mudar um pouco sua característica. E, consequentemente, por você conseguir mudar a composição da feldspática, você consegue trazer mais resistência mastigatória. Mas, em compensação, se você aumenta um, diminui o outro. Então, aumentou as matrizes vítreas sintéticas, aumentaram as resistências, aumentou a resistência da feldspática, mas, em contrapartida, diminui a estética dela. Beleza. Acho que tem aqui a da leucocita. Tá. Primeira é reforçada por leucita. O nome não precisa decorar, que é impresso, o nome da marca, mas tem que saber que é, né, um tipo de cerâmica de matriz vítrea sintética é reforçada por leucita. Vai possuir de 40% a 50% de cristais de leucita e, consequentemente, aumentando a resistência flexural. Ela é mais estética que a de silicato e silicato, beleza? Essa primeira de leucita, ela é bem mais estética que as que a gente vai falar ainda, que são essas duas aqui, reforçadas por silicato de lítio e silicato de lítio. Então, a melhor para estética dentre as sintéticas, reforçadas por leucita, tá? Ela é bem mais estética do que as outras, de silicato de lítio e alumínio infiltrado por vidro. Mais uma que supera em todas essas a estética é quem? Feldspática. Feldspática vai ser... isso aqui é tipo uma escadinha. Primeira, feldspática, só que ela, né, é uma balança. Ela é muito boa na estética, baixa resistência. Depois, vem a reforçada por leucita, muito boa na estética, né? Não é tão boa na estética quanto a feldspática, mas em contrapartida já é melhor na resistência à mastigação do que a feldspática. E assim vai indo. Resistência flexural, será que eu anotei? Não sei o que é isso. Resistência flexural deve ser resistência à mastigação, à flexão, né? E forças mastigatórias. Indicação de reforçada por leucita. Dentes anteriores e posteriores. Inlay, onlay e facetas. Então, ela faz tudo, basicamente. Menos coroa total e overlay. Próximo. Reforçada por disilicato de lítio. As reforçadas por disilicato de lítio são as que a maioria gosta de usar. Todos os dentistas aí estão usando a disilicato de lítio, que é a famosa IMEX. Então, quando fala que vai fazer uma resina IMEX, é a de disilicato de lítio. Vai possuir 70% de cristais de disilicato de lítio, que vão trazer ainda mais um aumento da resistência flexural. Como aumentou a porcentagem, aumentou a resistência, mas em contrapartida, diminui a estética. Pode ser utilizado, né, para facetas, coroas totais, coroas parciais, cerâmicas de recobrimento e infraestruturas. Então, aqui, a partir do disilicato de lítio, aumentou tanta resistência que ela já pode ser utilizada também como infraestrutura, né? Porque a infraestrutura vai estar recebendo aí toda aquela carga mastigatória. E aqui, como aumentou bastante os cristais presentes, aumentou a resistência a um ponto de você conseguir ter infraestruturas de MEX.
Ah, ela é bem mais resistente que o Empress, que é o de reforçado por leucita, e, né, ela é menos estética por causa disso, justamente por ter mais resistência. É bem mais caro que a feldspática, né? E é a universal, então vai servir para tudo. Normalmente, o material que todo mundo está usando, né, que nem eu falei, é o de silicato de lítio. Então, é um pouco mais caro? É, mas vai usar para tudo. Tanto para infraestrutura, como para cerâmica de recobrimento, como monolítica. Então, de silicato de lítio é o coringa. Se é para dente posterior, anterior, vai ser o MX que a gente vai estar usando. Próxima é a silicato de lítio, reforçada por silicato de lítio e zircônia. Possui cristais de silicato de lítio e até 10% de zircônia. Isso vai aumentar a resistência flexural e reduzir ainda mais a estética. Por quê? Porque você adicionou zircônia. Zircônia é um material altamente resistente. Então, se você colocou mais resistência, diminuiu mais ainda a estética. É utilizada para dentes como dentes com coroa total, parcial e infraestruturas de dentes posteriores. Temos também a alumínio infiltrado por vidro, que não é mais utilizado, então não vai cair. Sempre que a professora fala que não é mais utilizado, não cai, não vai cair. Beleza. Então, esses foram as composições por matriz vítrea. Lembrando que vítrea vem de vidro, quanto mais vidro, mais estética é, porque o vidro permite a passagem de luz. Isso dá uma característica de dente. A primeira, que a gente falou, é a feldspática. A feldspática tem muito vidro na sua composição e, consequentemente, muita estética. Por isso, como ela é altamente estética, baixa resistência à mastigação e assim por diante. É uma escadinha. Reforçadas por leucita, bastante estética, menos que a feldspática, mas um pouco mais resistente que a feldspática. Aí depois veio a reforçada por silicato de lítio. Ela é, né, menos estética que a de leucita, mas em compensação ela é bem mais resistente. Resistente a ponto de você conseguir fazer infraestruturas de IMEX, que é de silicato de lítio, é o IMEX. E ela já é bem resistente a ponto de você fazer até infraestruturas de IMEX. Aí depois veio reforçados de silicato de lítio e zircônia. Então, como botou zircônia, aumenta ainda mais a resistência dessas de silicato de lítio, mas diminui mais ainda a estética. E por último, que não cai, alumínio infiltrado por vidro. Essas são as matrizes vítreas de feldspáticas e sintéticas. Aí depois, a gente vai ter a matriz vítrea policristalina. Ai, ai. Policristalina. Vamos lá. Policristalina, elas são mais opacas. Então, são bem mais brancas do que as de matriz vítrea. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Beleza. Então, falou de policristalina, a gente não vai ter muito vidro, né? Porque não é de matriz vítrea. Então, se você tem menos vidro, você tem menos passagem de luz. E, consequentemente, quando não passa tanta luz, você vai ter algo mais opaco, né? Essa é a característica das policristalinas. Vão ser a base de alumínio e zircônia, né? Não possuem vidro na sua composição, sendo menos estéticas. Possuem problemas na cimentação, tendo que ser utilizado um primer, pois se comportam como metal na hora de da cimentação. A zircônia possui um mecanismo de travamento de trinca, que é quando, por conta das sobrecargas mastigatórias, gera uma trinca e o material não deixa com que quebre toda a peça,
diferentemente da feldspática, que quebra por inteiro. Então, a vantagem de materiais de zircônia, por exemplo, é porque você vai ter uma resistência aí bem superior do que as de feldspática. A, a zircônia, ela trinca, mas ela não propaga. Vai trincar só numa regiãozinha. Feldspática, você teve uma trinca, ela vai quebrar normalmente a peça toda. Ela é muito mais frágil do que a peça de zircônia, tá? Ela vai ter esse travamento de trinca e ela gera, né, faz com que não deixe quebrar toda a peça. Ela é mais utilizada em infraestruturas justamente pela sua resistência à mastigação. Com isso, a zircônia é um dos materiais de alta resistência. Chegou? Não sei, não sei. Pode ser. Beleza. É mais utilizada em infraestrutura e pouco utilizada em coroas monolíticas, em posteriores. Por que não é tão utilizado? Porque é um material brancão. Então, realmente causa um contraste na boca do paciente. Mesmo em dente posterior, vai ver que é um dente branco, opaco. Então, causa um contraste, mesmo sendo um dente anterior. É utilizado muito em dentes escurecidos e, por cima, coloca uma feldspática, por exemplo. Porque, como a zircônia ela é branca, né, ela é opaca, muito opaca. E, por ser opaca, não passa luz. Então, se você tem um dente preto, totalmente preto, por algum motivo, e você quer mascarar esse preto para colocar uma feldspática de material de recobrimento. A feldspática a gente viu que é um material que tem muito vidro na composição e passa muita luz. Então, se passa luz, ela é bem transparente, dá para brincar com as cores e fazer uma estratificação. Como é que eu faço para tampar essa cor preta que tem do dente? Porque a feldspática ela vai vir por cima justamente para mascarar essa cor preta. A feldspática vai vir por cima só para dar estética. Então, zircônia é um ótimo material para ser utilizado como infraestrutura, porque ela é tão opaca a ponto de mascarar e impedir que apareça a cor preta do dente por baixo. Então, dois materiais bons de serem associados são estruturas de zircônia em dentes escurecidos para tampar o escurecimento do dente e feldspática por cima com material de recobrimento. Tranquilo? A IMEX também é muito utilizado para material de infraestrutura. Mas como o IMEX, que a gente viu, que né, é uma feldspática modificada de silicato de lítio, o IMEX ele é um material universal, então normalmente o pessoal faz muito IMEX com IMEX. Então, infraestrutura de IMEX, recobrimento por IMEX. E zircônia só para infraestrutura, porque ela é muito opaca e não deixa passar a cor do dente se ele é muito escuro. Então dá para associar zircônias na infraestrutura e por cima feldspática para dar a estética. Temos também as composições por matriz resinosa. Por matriz resinosa, são bem utilizadas, né? Muito utilizadas. Não está acabando o tempo. Muito utilizadas, sendo bem parecidas com as resinas compostas, tendo dureza e características estéticas, né? Mas bem não tanto como as de matriz vítrea. Ela é parecida com esmalte dentina, sendo indicada para dentes que possuem uma sobrecarga oclusal maior ou dentes vitais, justamente por se parecerem com resina. A primeira que a gente tem são as cerâmicas infiltradas por matriz resinosa e depois com conteúdo de carga dispersa. As cerâmicas infiltradas por matriz resinosa, que é o PIC, né, PICN, possui de 70, cadê? Tá aqui.
possui de 75 a 86% de cerâmica vítrea. Ou seja, se tem cerâmica vítrea, é porque tem composição ali de vidro dentro dela. Logo, vidro significa estética, sinônimo de estética. Não é indicado para regiões estéticas, pois são opacas. Por mais que tenha cerâmica vítrea na composição, ela não é suficiente para dar uh, transluminação, eu acho que é o nome. Enfim, não é o suficiente para deixar com que a cerâmica fique transparente. Tem cerâmica vítrea, vai ter vidro na composição, mas não a ponto de deixar ela transparente. As cerâmicas infiltradas por matriz resinosa são opacas. Se elas são opacas, não são tão boas para dentes anteriores, são dentes estéticos. Elas são mais indicadas para inlay, onlay, será que tem aqui? Não. Inlay, onlay e pouco indicada para coroas monolíticas anteriores e posteriores. Justamente porque coroas monolíticas são feitas, né, de um só material, de uma vez. E elas são opacas, né, sendo também um contraste gigantesco para o paciente. Os arcabouços cerâmicos com partículas interconectadas pré-sinterizadas, que têm seus espaços interpenetrados por material resinoso. Então, a professora fez acho que eu lembro dela falando, ela associou que as cerâmicas infiltradas por matrizes resinosas são como se fosse uma teia de aranha, em que as linhas da teia de aranha são de cerâmica, tá? Cerâmica vítrea. Então, essa é a composição da cerâmica infiltrada por matriz resinosa. Aí, os espaços que ficam entre cada teia de aranha, que formam aqueles desenhos, vai colocando naquele espaço em branco resina. Então, isso que significa ser uma cerâmica infiltrada por matriz resinosa. Você tem a base de cerâmica e entre cada desenho, nos espaços entre cada cerâmica, você preenche com matriz resinosa. O conteúdo com carga dispersa é o contrário. É como se fosse resina, né? A base é de resina, e quando dá, você coloca cerâmica para preencher os espaços. As cerâmicas com conteúdo de carga disperso possuem 80% de cerâmica vítrea, então ela é bem parecida até com a cerâmica infiltrada por matriz resinosa, e é indicada para inlay, onlay, e pouco utilizada para coroas monolíticas posteriores e anteriores também, justamente porque também são mais opacas. Então, não é tão legal para dente de região estética. A carga inorgânica cerâmica é adicionada e dispersa na matriz resinosa. Então, aqui, como eu falei, é o contrário. Enquanto na cerâmica infiltrada por matriz resinosa, a base é cerâmica e os espaços em branco são preenchidos com resina, que é o contrário. Aqui você tem uma base de resina e quando nos espaços, né, em branco, você vai preenchendo com cerâmica. Também pouco... As duas são iguais. Iguais. Só muda essa questão porque a indicação é a mesma. Inlay, onlay, e não é tão indicada para dentes anteriores e posteriores. A indicação das duas é igual. A classificação em relação à sensibilidade ao ácido fluorídrico. Aqui a gente tem isso aqui é só utilizado na cimentação resinosa. Então, esse tipo de classificação só importa se você for, né, fazer uma cimentação resinosa. Por quê? Porque quando se utiliza o cimento de fosfato de zinco, é feita uma asperização na peça, utilizando um jateamento de óxido de alumínio. Então, isso já vem da revisão da última aula, que é dos cimentos.
né? A gente tem cimentos provisórios de zinco e eugenol, silicato de zinco e eugenol e sem eugenol para provisório. E a gente tem, né, outros tipos de permanente. Eu não lembro direito qual que é. Eu tenho que até pegar aqui para a gente revisar depois de novo. Na hora da prova vai ficar mais fácil. Mas dentre os cimentos permanentes, a gente tem os cimentos resinosos. Os cimentos resinosos